Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre psicologia, sobre os transtornos e outras coisas relativas a esse assunto. Tá um pouco mais amplo, até queria trazer essa discussão para vocês, mas eu falo já depois que eu apresentar a nossa aula de hoje, né? Que vai ser com o professor, psicólogo, doutor Anderson Matos. Ele é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das pessoas aí que milita há bastante tempo dentro desse movimento, que traz várias discussões importantes. Então é um prazer receber o doutor Anderson mais uma vez. Ele até está propondo um tema novo que nessa aula vocês vão ver no finalzinho, que a gente vai com certeza acatar e trazer aí para a próxima edição. Então, se você fez essa, na próxima edição você volta para ver essa discussão que ele propõe. Não vou dar spoiler, não adianta, mas no finalzinho da aula ele fala e com certeza na próxima edição a gente vai convidá-lo para fazer uma discussão sobre esse assunto que é muito importante. Então, voltando, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. Aproveito para falar sobre essa questão dos temas. Quando a gente escreve a grade, a gente está propondo um tema amplo e aí os professores, os palestrantes, eles acabam aprofundando e focando num determinado ponto. Então, às vezes, a divergência de título acontece por causa disso, né? A gente está tentando compensar com outros conteúdos e a gente vai arrumar isso aí. Fiquem tranquilos, tá bom? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vou relembrar que esse final de semana tem marcha em São Paulo, que é muito importante nosso engajamento nesse e em outros cenários aí, se manifestar nas redes com relação aos projetos e aos trâmites legislativos, regulatórios, seja na instância que for, municipal, estadual, federal, que seja só judiciário, como as coisas que são votadas nos Supremos, no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, né? Então, trago aqui essa reflexão de novo, vou bater bastante nessa tecla e na tecla para vocês ajudarem a gente a engajar melhor o nosso conteúdo, a compartilhar nas redes. Isso de verdade é muito importante pra gente, tá bom? A gente se vê na terça-feira, então, com uma aula do Dr. Tiago na terça-feira para falar sobre dor. Era uma aula que na grade estava proposta mais cedo, mas a gente teve um problema técnico e ela vem na terça-feira que vem, com certeza, uma aula inédita, e essa também inédita, todas as aulas dessa edição do curso. Espero que vocês gostem da aula de hoje, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na terça-feira. Olá, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez no 11º curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa L, promovida pela Unifesp como um curso de extensão, sob a organização do MOVRK, Movimento de Regulamentação da Cannabis. É uma alegria, certamente, estar aqui com vocês. Muito nos honra essa oportunidade, porque a gente entende que consegue dar uma contribuição para esse importante debate que anima a sociedade brasileira, não é isso? Então, eu sou Anderson Matos, sou psicólogo, eu estou falando aqui de Minas Gerais,
sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, onde coordeno a Comissão de Orientação em Psicologia em Tratamentos com Cannabis Terapêutica. Sou também gerente de processos da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAME. E nessa ocasião a gente vai falar um pouco, vou ficar dentro do meu campo de pertinência, né, que é a psicologia. Nós vamos tentar discorrer um pouquinho sobre os efeitos, os aspectos psicoativos sob efeito de maconha, tá bom? Eu vou, naturalmente, fazer um percurso aqui com recorte histórico, tá? Vou ficar dentro desse recorte da psicologia e principalmente desses efeitos psicoativos, dos aspectos da atuação da cannabis no psiquismo, né? Falar um pouquinho das funções psíquicas que se alteram e para isso a gente faz um recorte histórico, tá bom? Então podemos começar, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com o Claude Bernard, que vai nos dizer que o experimentador que não sabe o que ele procura não compreende aquilo que ele encontra. Introduzo com o Claude Bernard para a gente poder pensar um pouco sobre essas alterações psíquicas, né, que a gente pode observar sobre o efeito de maconha. E aqui eu destacaria que eu vou fazer um recorte que vai pegar principalmente a impressão de médicos ou de estudiosos que tinham um campo de pertencimento a esse campo psi, né, psiquiatras principalmente. Depois, no final, um leve recorte na sociologia, mas eu vou me ater a isso, as alterações psíquicas. Não vou entrar na história lá de Shen Nung, não vou pegar os outros autores do Oriente, do Ocidente, vou pegar um recorte mais contemporâneo, tá? Na nossa perspectiva aqui seria a de distinguir sob a perspectiva da fenomenologia psiquiátrica as funções psíquicas que se alteram ao uso da maconha. Eu sei que o nosso público aqui é variado, né? Tem gente de diversos campos de saber, tem gente com formação superior, tem gente que não tem formação superior, mas ainda assim eu vou tentar fazer uma discussão que seja palatável e compreensível a qualquer nível de graduação acadêmica, tá? Então, vamos lá. Né? Para tanto, né, fenomenologia psiquiátrica é exatamente descrever esses fenômenos, né? Qual é o fenômeno que eu observo quando se está sob efeito da cannabis. Vou tentar localizar os efeitos diretos, longamente descritos e conhecidos, que a interação com a planta apresenta, e tentaremos também aqui orientar sobre como proceder um suporte adequado ao paciente ou cuidador em uso do fitoterápico. Muito bem, para me fazer isso, eu vou contar a história, tá? Eu vou contar a história ainda no século XIX. E vou fazer um recorte aqui da literatura. Nem é da literatura psiquiátrica ou da psicologia, não. É da literatura mesmo, do romance brasileiro, tá? Então, a cena se passa... Fazer esse recorte para a gente entender o que se sabia de maconha até o século XIX, por exemplo. O que alguns grupos sociais brasileiros sabiam sobre esse assunto. Então, aqui se passa em Cachoeira do Tuntum, em 13 de junho de 1871. O senhor diz: é uma pena que eu tenha deixado os charutos lá na quinta. Um charutinho viria a calhar. Você não tem um por acaso? Não, senhor. Eu não fumo. Mas certamente alguém por aqui tem um, olha ali. Eles estão fumando umas cigarrilhas. Mas aquilo não é fumo-tabaco, major. É uma espécie de fumo. É fumo d'Angola, chamado também de liamba. Né? Então, o interlocutor é um subordinado que está conversando com o major. Verdade? Nunca ouvi falar. Posso experimentar? Bem, responde o interlocutor, eles fumam para sentir coisas. O major pergunta, sentir coisas? Como assim? Você quer dizer que eles fumam isso e sentem coisas? Você acredita nisso? Acha possível a pessoa fumar uma cigarrilha e sentir coisas? Não tenho certeza, responde. De qualquer forma, é muito diferente de fumo tabaco. Vá.
Consiga-me um cabo, quero experimentar. Pois não, major. Patrício Macário deu uma tragada na cigarrilha de palha que Zé Popó lhe trouxe, não gostou do sabor a princípio, mas depois de um gole de licor, achou que a combinação era boa. Sentou-se num tamborete, indicou outro para Zé Popó, encostou-se numa árvore, esticou as pernas, deu outra tragada, bebeu mais um gole e sentiu-se infinitamente bem, muito leve, quase sem peso, toda a paisagem adquirindo um novo encanto. Cabo José Hipólito, devo agradecer-lhe. Estava numa noite excepcionalmente paulificante e agora você me proporciona um extraordinário bem-estar. Formidável este licor, formidável este fumo. Essa história, esse recorte, essa vinheta está em João Ubaldo Ribeiro, em Viva o Povo Brasileiro. E se um militar, um homem branco no século XIX, não sabia bem o que era aquilo, como é que funcionava aquilo, né? Achando improvável até que pudesse oferecer efeitos psicoativos, provavelmente se dava a sua própria ignorância sobre o assunto, né? E o recorte cultural e racial que a maconha tinha no Brasil. Mas, sim, ainda que ele não soubesse, outras pessoas antes dele sabiam, né? Homens brancos, inclusive. Aqui eu vou pegar um clássico para falar um pouco disso, né? De novo, lembrando que eu vou fazer um recorte aqui sobre sintomas psicoativos, tá? Já em Garcia da Horta, o primeiro relato em língua portuguesa, Garcia da Horta, a serviço da coroa portuguesa em Goa, conhece, né? Vai para conhecer as plantas, os vegetais disponíveis no Velho Mundo, e encontra, né, o bang, né? O colóquio oitavo é o colóquio do bang, que é exatamente uma mistura, uma bebida que contém maconha, né? Contém biomassa de maconha misturada outros elementos, mas o elemento principal, né? Os outros elementos, ele diz ali, né? Cadê aqui? Oi! Ele vai ao canave. Oi, cadê? Ó, eu não estou achando aqui o ponto do que está misturado no bang, mas é uma mistura que contém principalmente cannabis, contém maconha, tá bom? Tinha leite, tinha maçã, tinha noz moscada, achei aqui. Bom, e quando o Garcia da Horta vai falar sobre o que ele encontrou naquela planta, ele fala de várias plantas, ele vai dizer o seguinte: e o que nisso se conta, lembrando que isso aqui é um português do século XVI, né? Por isso a grafia está assim, eu repeti literalmente. E o que nisso se conta, pela que foi inventado, é que os grandes capitães antigamente costumavam embebedar-se com esse bang para se esquecerem de seus trabalhos e não cuidarem e poderem dormir, porque essas pessoas, as vigílias, as atormentavam. Garcia da Horta, Colóquio dos Símbolos e Drogas da Índia, 1563, é um relato, né, que está trazendo aqui alguma coisa relativa a essas sensações ou alterações psíquicas. Né? No texto, ele vai dizer ainda que quem gostava de usar esse bang eram os mouros, e que eles o faziam principalmente para ficarem levados, sem nenhum cuidado, né? Ficarem prazimenteiros, para ficar fora de si, para rir um riso parvo, para não sentir os trabalhos, para poderem dormir, como eu disse há pouco, né? Para abrir o apetite, para ficar com chocorerias no contexto da escrita como foi feita, a gente entende que seriam efeitos afrodisíacos encontrados na maconha. No texto ele vai falar que algumas mulheres, quando iam encontrar algum homem, tomavam este banga para ficar com chocorerias. Ele certamente está destacando aqui a ação afrodisíaca que se pode encontrar na maconha, né? No bang, na cannabis. Fala que usavam também para viajar, né? Para se entregar a esses momentos de prazer, para ficar fora de si, para sair da caixinha, não é isso? Para tolerar o desconforto, os infortúnios. Muito bem. Depois de Garcia da Horta, que era século XVI, né? Eu pulo aqui novamente para o século XIX,
que certamente esse nome é bastante importante para a gente entender. Talvez a raiz da preocupação, digamos assim, da relação, do momento que se estabelece alguma relação para os parâmetros ocidentais, para a ciência ocidental, sobre a relação entre maconha e esquizofrenia, ou maconha e psicoses. Temos aqui essa obra inaugural, né? Murrow, Jacques-Joseph Murrow, conhecido popularmente como Murrow de Tours, em virtude de estar na cidade de Tours, né? Faz essa obra que eu costumo me referir a essa experiência do Murrow de Tours como que se ele tivesse tentado produzir uma psicose experimental. Onde é que eu quero chegar com isso? Era comum, na época, os médicos fazerem experiências com substâncias para poder entender o mecanismo daquelas substâncias ou, eventualmente, o mecanismo de algum transtorno específico. E esse raciocínio se aplica aqui a Murrow de Tours. Ele queria entender as psicoses, a esquizofrenia, né? Fazendo uma experiência, como, no caso, o Dawamesc, né? O haxixe, mas numa bebida também, que era chamada Dawamesc, que toma com seus amigos no Hotel Pimodin, Paris. E o objetivo daquela experiência para Murrow, me parece, era esse, de compreender o funcionamento de uma psicose, entender o funcionamento de um transtorno mental grave, severo, que é a esquizofrenia, né? Então, vamos lá. Eu disse que é um modelo de época, e isso durou muito tempo ainda, né? Freud fez experiências com a cocaína, isso século XIX, né? Também século XIX, e aí 1884, 85, 86, Freud também fez suas experiências. Mas vamos voltar aonde nos interessa aqui. Mas o que Murrow diz sobre essa experiência? Ele tinha visto no haxixe, eu tinha visto no haxixe, ou melhor, na sua ação sobre as faculdades morais, um meio poderoso e único de exploração em questões de patologia mental. Eu me convencera de que por ela se poderia iniciar nos mistérios da alienação, voltar à fonte oculta dessas desordens tão numerosas, tão variadas, tão estranhas, que costumávamos designar pelo nome coletivo de loucura. Né? Então, está tentando entender, a partir de uma experiência, um modelo de funcionamento da loucura. Né? Opa, isso. E ele continua o seu argumento. De uma vez por todas, e logo que começamos, queria fazer essa observação, cuja justiça ninguém contestará. A experiência pessoal aqui é o critério da verdade. Eu nego a qualquer um o direito de falar sobre os efeitos do haxixe, se ele não falar em seu próprio nome, e se não tivesse sido capaz de apreciá-lo pelo uso suficientemente repetido, que interessante, né? Assim, a ideia que Murrow está trazendo de que os psiquiatras falavam da loucura sem ter nenhuma vivência interna da loucura ou dos processos de adoecimento mental, né? Eles falavam daquilo como objeto ao qual eles manteriam esse afastamento que a ciência exige. E Murrow, nessa ocasião, está dizendo que, para falar de haxixe, seria interessante essa experimentação, né? Inclusive, ele diz que repetidas vezes até que ele tivesse em condição de apreciar de maneira adequada o que aquela substância apresentava. Né? Hoje não é usual que essa experiência, né, do médico experimentar o medicamento, não até onde eu saiba, mas certamente isso aqui era muito comum e até mesmo dentro de uma lógica da própria redução de danos, que começa com a história de usuários, né, que dão suporte para outros usuários que estão tendo problema. A ideia até é interessante, né? Você pensar que a pessoa conhece um pouco mais profundamente a experiência para poder entender sobre ela, teorizar sobre ela. E Murrow não estava sozinho, né? Ele tinha lá, como eu disse, essa turma que era o Clube dos Rachixins, um grupo seleto de pintores, escritores, artistas plásticos, né? Baudelaire, Delacroix, Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Baudelaire, enfim, não são quaisquer pessoas que estavam com Murrow nessa experiência, mas eu já falei disso em outras aulas, vi nos cursos anteriores,
10º, no 9º, no 8º, eu tive o prazer de participar de outros. Então, eu acho que eu já abordei isso lá atrás, não vou voltar profundamente nisso aqui agora. E dentro dessa linha que eu estou desenvolvendo aqui, né, dos efeitos psíquicos, das considerações dos psiquiatras, nós chegamos inexoravelmente a esse senhor aqui, a quem eu sempre rendo alguns minutos da minha atenção, eu não diria rendo uma homenagem, porque ele, objetivamente falando, do meu ponto de vista, ele prestou um grande desserviço à pauta da maconha. É um eugenista, é um higienista, né? Também, se você procurar mais a fundo, aí você vai ver essa história dessa personagem, José Rodrigues da Costa Dória, que, de uma certa maneira, através do seu conhecimento, a gente poderia pensar que faz funcionar o momento em que o racismo encontra com a pseudociência, né? Bebendo nessa fonte do eugenismo e do higienismo, fortemente presentes na cultura psiquiátrica brasileira do final do XIX, começo do XX, é a hora que a gente vai ver isso mesmo, né, que eu disse, assim, um racismo, uma perspectiva racista, um viés racista que tenta encontrar argumentos científicos ou pseudocientíficos para fazer manter seu status quo e seu mecanismo de controle social. Bem, Dória, nessa obra que é um clássico também, eu estou trazendo só clássicos aqui até agora, vai tratar a maconha no Brasil como se aquilo fosse a vingança do oprimido, a vingança dos povos negros, trazidos na condição de escravos, né, para o Brasil, de pessoas escravizadas. E ele fazia uma analogia com o ópio na China, né, tentando sustentar que aquilo era como se fosse o veneno inoculado do oprimido no vingador, né, no opressor, perdão. Né? Ele fazia um recorte da maconha nesses termos. Tá? Isso repercutiu muito, essa fala do Dória. Eu diria que isso aqui é a semente do proibicionismo brasileiro. Eu diria que Dória é o personagem que, eu gosto de me referir assim a ele, ele cria o maconhista tupiniquim, ele cria um tipo psiquiátrico para o uso de maconha no Brasil, faz isso em função das experiências de infância, né? Nasceu a data de nascimento aqui, 1857, então, né, havia um regime de escravidão fortemente acontecendo a pleno vapor no Brasil, né? Então, enquanto criança, viu pessoas negras fumando maconha, se torna adulto, se torna psiquiatra, se torna um político importante e vai reverberar fora do Brasil as suas impressões, suas nefastas impressões sobre o assunto. Eu sempre digo também que Dória não leu o que ele escreveu, porque quando a gente pega esse texto e o examina pormenorizadamente, você vai ver que ele vai falar coisas bastante interessantes, eu diria, do ponto de vista do aspecto clínico, sobre o efeito que o paciente encontra sobre o uso de cannabis. A maior parte daquilo que ele diz me parece ter aplicação terapêutica, a maior parte daquilo que ele diz me parece que seria útil ou seria aproveitável em vários transtornos mentais, em vários quadros psiquiátricos, em vários momentos, né, de vida do paciente. Mas ele, como eu disse, parece que não leu o que eu escreveu, porque ele afaga com uma mão e bate com a outra. Vamos lá, vamos no texto do Dória, vamos dissecar o Dória para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ele diz, por exemplo, assim, diz que a maconha os torna mais espertos e de inteligência mais pronta e fecunda para encontrar a ideia e achar a consonância. Aí, vírgula, entra o viés. É fumada nos quartéis, nas prisões, onde penetra as escondidas, é fumada em agrupamentos ocasionais ou em reuniões apropriadas e nos bordéis. Ele continua. Um estado de bem-estar, de satisfação, de felicidade, de alegria ruidosa são os efeitos nervosos predominantes. Até agora parece que está tudo bem. E esse estado agradável de euforia que leva a maior parte dos habituados a procurar a planta a cujo uso se entregam com mais ou menos aferro. Bom, se a pessoa está encontrando bem-estar, satisfação, felicidade e alegria como efeito predominante, eu entendo mesmo que ele voltaria a usar.
E isso vai acontecer várias vezes nesse texto. Olha que interessante. As ideias se tornam mais claras e passam com rapidez diante do espírito. Os embriagados de maconha, por favor, né? Falam demasiadamente, dão estrepitosas gargalhadas, agitam-se, pulam, caminham, mostram-se amáveis com expansões fraternais, veem objetos fantásticos, ou de acordo com as ideias predominantes no indivíduo, ou com as sugestões do momento, dizem que nem na embriaguez da maconha mostra o instinto do indivíduo, como se atribui ao vinho em vino veritas, né? Para quem não conhece essa frase, no vinho a verdade, isso é um clássico, né? E é interessante essa observação aqui, porque, perdão, ele está dizendo exatamente que não vai surgir nada que não havia, né? Antes com a maconha. Não vai surgir, não vai fazer vir nada que já não estivesse lá, né? Interessante a observação. A esse estado segue-se um sono calmo visitado por sonhos deliciosos. Ótimo. Sono calmo, sonhos deliciosos. Fumam em grupo para se sentirem mais alegres, dispostos ao trabalho e menos penosamente sentirem o frio e as agruras da vida do mar. Tocados pelo efeito da maconha, tornam-se alegres, conversadores íntimos e amáveis na palestra. Uns contam histórias, tais fazem versos, outros têm alucinações agradáveis, ouvem sons melodiosos, como o canto da sereia, entidade muito em voga entre eles. Conta um caso clínico rápido aqui. Ó. Um desses, caboclo robusto, de 43 anos de idade, fumando a erva há mais de 20 anos, sem apresentar perturbação da saúde, informou que a usava quando se sentia triste, com falta de apetite e pouca disposição para o trabalho, principalmente à noite, quando ia à pescaria, ficando satisfeito, disposto e podendo comer copiosamente. Dizem que faz cessar as câimbras que experimentam ao entrar na água à noite. O recorte Dória Sergipano, tá? Para quem não conhece a biografia dele, Dória Sergipano, e ele recolhe, faz um recorte sobre esse uso da maconha, principalmente no Nordeste e Norte do Brasil, naquilo que ele e aqueles que seguiram as suas impressões na publicação que eu mostrei lá, que é o Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros, onde se encontra o artigo que eu estou citando aqui. Existe principalmente esse relato de que é do norte, daquilo que em algum momento eles chamam das franjas incultas da sociedade, a coisa de pescador, de soldado, de sapateiro, de prático, enfim. Disso tudo que o Dória trouxe aqui, eu vou fazer um breve recorte disso, que eu estou chamando de fenomenologia psiquiátrica. Eu vou observar o fenômeno a partir daquilo que eu consigo descrever, né? De tudo aquilo que ele falou aqui, eu vejo nessas pessoas que ele estava relatando do uso uma ligeira taquipsiquia. Taquipsiquismo é quando acelera-se o psiquismo, né? O pensamento acelera, a atividade psicomotora acelera, né? O sujeito tem a impressão que ele está desenvolto, que ele está solto, né? Que está um pouquinho acelerado. Tá? Ele vai falar, né? Entre as coisas que ele diz ali, a gente pode destacar a ocorrência de uma elação. O que é elação? Um transbordamento na sensação de bem-estar, uma satisfação que não cabe no eu, elação, uma alegria que derrama, que sai, né, do invólucro do corpo. Eu conseguiria pensar isso. Que aquelas pessoas estavam amistosas, né, amáveis à palestra, amáveis na fala, apresentavam ludicidade, brincavam, se agitavam em suas danças, né, apresentavam desinibição, apresentavam sociabilidade, apresentavam, ao final, um efeito sedativo que conduz a um sono relaxante. Uau, parece uma festa boa, não é? Vai dizer ainda que aquilo que ele disse, né, o relato dos pacientes, do pescador, o relato do usuário, né, aquilo, na verdade, funcionava como um lenitivo para condições adversas de trabalho dos pescadores. Né? Trabalhar de madrugada dentro da água num barco pode não ser nada agradável ou confortável, não é isso? O caso clínico ainda, né, usada contra a tristeza, o desânimo, a ausência de apetite e contra câimbras. Que interessante, Dória, mas você viu isso tudo, e o que você achou? Né? Dória abriu um caminho, o caminho do proibicionismo no Brasil. Ele tem a contribuição dele é incisiva e marcou gerações. Todos os capítulos daquela publicação lá da maconha,
coletânea de trabalhos brasileiros, vão nessa mesma linha de Dória. E um dos outros autores que escreve lá é Francisco de Assis Eclésias, que fala sobre o clube de diambistas no Vale do Mearim, no estado do Maranhão. Essa foto é um clássico, na verdade, é uma fotografia de uma roda de fumo, né? E ali o Francisco de Assis Iglesias relata que ocorriam ditos chistosos, gargalhadas e versos toscos com termos africanos saem por entre as baforadas da diamba. Né? Ele estava assistindo uma roda de fumo. Aí ele continua observando. Na roda de fumo se diz: "Ó diamba sarabamba, quando eu fumo a diamba, fico com a cabeça tonta e com minhas pernas zamba." E o coro pergunta: "Fica zamba, mano?" E ele responde: "Dizô, dizô", responde junto com o coro. Quando chama a atenção do médico, como acompanhado ao vício da diamba, estão atrelados os termos e os hábitos africanos. E quando o psiquiatra pergunta a alguém que quer dizer dizô, que era aquilo que o coro respondia, a resposta que ele recebe é sotaque de gente doida. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como é que se transformou remédio em veneno sob a perspectiva da psiquiatria, sob a perspectiva do discurso médico, sob a égide da psiquiatria, a construção de um quadro clínico, a construção de um tipo psiquiátrico. Né? Eu falei que ele era eugenista e higienista, e aqui vem esses elementos. Né? Está preocupado com a tara, com a degeneração mental. Olha para você ver. Continua Dória. Nos degenerados e tarados, nos descuidados, o hábito se estabelece. E com o hábito, o embotamento do sistema nervoso que reclama novos e cada vez mais fortes estímulos e, consequentemente, maior dose do veneno. Olha aí, parecendo veneno. Sujeito às dores físicas e ainda às penas morais, o homem se esforça por escapar à sua existência real e procura em um mundo imaginário a felicidade fictícia dos seus insaciáveis desejos. Uau! Ele escreve bem, eu sempre digo isso. Aqui, muito interessante, um recorte que dá para entender o aspecto clínico que está em questão. Assim. Esse paciente está tratando alguma coisa. É muito interessante que isso aqui é 1915, de Freud, 1929, né? 14 anos depois, quando fala de drogas no mal-estar da civilização, fala que uma das coisas que ele fala é que as pessoas usam drogas para tratar o mal-estar. E, obviamente, isso do ponto de vista médico parece óbvio, né? Pensando bem, parece luminoso quando você localiza isso, mas do ponto de vista do recorte médico é isso, né? Mal-estar requer alguma droga para tratamento. Mas antes do Freud falar isso, está o Dória falando isso aqui, ó. A dor física é muitas vezes a causa do vício. As nevralgias dentárias, as dores reumáticas, as gastralgias, as cólicas uterinas em estados dismenorreicos determinam muitas vezes o emprego da planta pelos seus efeitos narcóticos e analgésicos. E obtido resultado benéfico, não hesitam os pacientes em voltar à erva em um segundo caso, ou como preventivo, e daí se gera com facilidade o hábito e o vício de fumar maconha. Claro, doutor, se o paciente encontrou esse resultado aqui ao consumir essa substância, por que ele não voltaria a usar? Né? Assim se dá a construção do mal sob a perspectiva de Dória. Isso, como eu disse já, né, marca profundamente a psiquiatria brasileira, o pensamento da psiquiatria brasileira, até hoje. Né? E o Dória, apesar de tão infeliz, escrevia muito bem, como eu disse, sustentou fortemente suas impressões. Fica essa pérola aqui para a gente fechar o pensamento de Dória, que é estético, mas infelizmente enviesado. Mas é uma bela construção, olha aqui. Ó. Os pesares são outra causa frequente do vício. Para esquecer, embora transitoriamente, incômodos morais, suavizar a dureza de uma vida atribulada e passar momentos alegres, distraídos, esperançosos, acalentados na fantasia álacre que os embala no espaço, como as esperais voltejantes do fumo traiçoeiro, os abandonados da sorte se entregam ao domínio da erva. Se não é um forte, o naufrágio é irremediável.
principalmente se a dor moral está associada à tara orgânica. Uau! A gente pode discordar dele de ponta a ponta, mas ele escreve bem, não é? E isso é o momento da passagem, né? Como eu disse, né? Da criação de um tipo psiquiátrico, e que logo, logo vai se transformar num tipo criminal, não é? Com essa apropriação que esse discurso, esse tipo de discurso médico fez desse tema, e assim a gente vê o surgimento de um tipo psiquiátrico imediatamente após um tipo criminal, né? Tendo feito esse pequeno périplo aqui, né, como psicólogo, que a gente pode pensar algumas coisas assim, os efeitos psicoativos, onde é que vai dar isso? Sim, sob o efeito de maconha, é possível encontrar alterações das sensações e percepções numa espécie de desancoragem. Como assim, desancoragem? Ao usar cannabis, e daqui para frente eu vou trazer um relato de um uso, uma pesquisa feita na década de 70 pelo Becker, usei aqui nessa bibliografia com a gente, que fala de usuários de maconha, outsiders. Na verdade, ele fala de estudos da sociologia do desvio, e tem uma parte em especial só sobre maconha. Então, aqui, a abordagem que eu vou fazer daqui a pouco vai nos dar a condição de pensar o que é, né, essa alteração psíquica, né? O que acontece? Que desancoragem é essa em que aspectos do psiquismo se desancora? Eu posso começar a adiantar aqui, né? Desancora, sai da caixinha, fica diferente sob o efeito de maconha. Pensamento fica diferente, o humor altera, né? Influencia pensamento, humor, senso-percepção, orientação espaço-temporal, memória, etc. Daqui para frente, né, quando eu for entrar no caso especificamente de usuários de maconha, eu gostaria que a gente pudesse pensar esse recorte que eu vou fazer, ainda que fechado em cima de alguém que está usando maconha, tentando usar e aprender a usar maconha. Também esse raciocínio, me parece, pode ser aplicado a pacientes em uso de produtos de cannabis, óleos ou extratos, ou vaporizando, ou fumando, enfim. Algo do que vai ser dito sobre uma pesquisa com pessoas tentando aprender a usar maconha, entender os efeitos da maconha e gostar desses efeitos, se desdobra e pode ser aplicado em pacientes em uso de produtos de cannabis. Tá bom? Pensamento, nós todos sabemos o que é, né? Aquilo que organiza o nosso fluxo contínuo de ideias e de organização de tarefas, etc. O humor, a base do nosso estado afetivo, senso-percepção, nossa capacidade de perceber o universo que nos cerca pelos órgãos do sentido, né? Sobretudo os 7 buracos da nossa cabeça, né? Então, senso-percepção implica em ver, ouvir, sentir o paladar, sentir o cheiro, sentir na pele, né? Alguma sensação, em não é isso? Ver, ouvir, sentir o gosto, sentir o cheiro, sentir sensações periféricas na pele. Orientação tempo, espaço-temporal é essa sensação fixa e contínua que a gente tem do tempo, né? O tempo, a gente aprende, inclusive, a calcular o tempo, não é verdade? E o espaço também é uma outra relação que a gente tem sempre de maneira muito fixa, muito orgânica e presa a essa realidade concreta, material que a gente vive. Memória é a capacidade de recordar coisas e assim por diante. Vamos mais. Isso. Vou entrar, então, com Outsiders, Estudos da Sociologia do Desvio, do autor Howard Becker. E tem, como eu disse, uma parte do livro que ele vai estudando a sociologia do desvio, um livro da década de 70, ele vai tratar uma parte do estudo dessa forma, sobre alguém que deseja se tornar um usuário de maconha. Vamos entrar aqui em um debate interessante. Bom, ele vai falar assim, alguém que resolve fumar maconha. A teoria começa com a pessoa que chegou ao ponto de se dispor a experimentar maconha. Ela sabe que outros usam maconha para ter um barato, mas ela não sabe o que isso significa de maneira concreta. Alguém que nunca usou ignora completamente quais são esses efeitos, né? Quais são essas funções que se alteram e como que elas se alteram e que efeitos poderia se esperar.
No caso de alguém que resolveu usar, né, que não conhece ainda, essa pessoa está curiosa em relação às experiências, né, o que vai oferecer aquilo, mas ela está ignorante do que ela pode ser e, eventualmente, temerosa do que aquela experiência possa ser mais do que a pessoa espera. Né? Ela pode, eventualmente, ter o receio de perder o controle de alguma situação. Os passos delineados a seguir, se a pessoa passar por todos eles e mantiver as atitudes nele desenvolvidas, a deixarão desejosa e apta a usar a droga por prazer quando a oportunidade se apresentar. Bom, enfim, nessa breve introdução aqui, alguém que quer fumar maconha e que acha, né, que vai encontrar sensações diletantes, prazerosas, agradáveis no seu uso, né? Ele vai encontrar prazer ao usar maconha, mas para tal, ele precisa de passar por algumas etapas. Né? Existe um processo, na verdade, para o sujeito conseguir identificar, aprender a ingerir a substância, a ingesta da substância, aprender a identificar o que está acontecendo, como ele nos guia aqui, e fortuitamente aprender a gostar daquelas sensações. Aprender a técnica é a primeira parte do capítulo, ele fala assim: ninguém que entrevistei continuou a usar maconha por prazer, sem aprender uma técnica que fornecesse uma dosagem suficiente para os efeitos da droga se manifestassem. Como ele está falando aqui em uso fumado, né? Para que alguém conseguisse derivar alguma sensação, qualquer que fosse, do uso de maconha, primeiro ele teria que aprender a ingerir aquilo, a achar o ponto, né? Ele teria que, por vir inalatória fumando, né? Ele tem que achar o ponto, ele tem que achar a forma como ele entrega essa fumaça, né, no pulmão. Somente quando isso era aprendido, tornava-se possível a emergência de uma concepção da droga como um objeto que podia ser usado por prazer. Sem tal concepção, o uso da maconha era considerado sem sentido e não prosseguia. Então, objetivamente, a primeira coisa aqui seria: alguém que usa maconha, fuma um cigarro de maconha, alguém que vai usar algum produto derivado da maconha como medicina, a forma de entrega, a via de entrega, ela interfere, né, nesse resultado. No caso, e vou ficar preso a esse exemplo, de uma via fumada, né, se a pessoa não sabe como fumar aquilo, se ela não sabe como ingerir aquela fumaça, ela provavelmente não vai conseguir sentir absolutamente nada. E quando pacientes, aqui vai acontecer, o contrário disso também vai ser discutido aqui nessa aula, tá? Quando o paciente não consegue encontrar nenhuma, nenhum espécie de prazer, né? Nenhuma sensação que ele possa achar interessante no uso da maconha, ele não continua a usar, certo? Então, para achar, o que a gente pode achar na maconha, que quem está fumando maconha busca, é o barato. O barato, eu não resisti à brincadeirinha infantil aqui, provavelmente fruto de um sistema endocannabinoide bem calibrado. Eu não resisti à piadinha aqui. O barato é o marido da barata, né? La cucaracha, que passa, hermano? O barato é a sensação, né? Psíquica. O barato são os efeitos psicoativos. Do que se trata, né? Que conversa é essa? Ter um barato, de acordo com Becker, consiste em dois elementos: a presença de sintomas causados pelo uso da maconha, ok? E o reconhecimento desses sintomas e a sua vinculação pelo usuário com o uso da droga. Então, primeiro tem que haver a presença desses sintomas, né? E se a pessoa reconhecer esses sintomas, estabelecer que tem uma relação com a droga, e isso não basta que os efeitos estejam presentes por si só. Eles não fornecem automaticamente a experiência de estar no barato. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver se tem mais alguma. Volto aqui. Que, principalmente para iniciantes, aqueles que nos ouvem aqui, que nos assistem e que são usuários, provavelmente vão se lembrar da primeira experiência. Normalmente as pessoas não esquecem essa primeira experiência. E não é incomum que a primeira experiência não produza nada, né? Não derive nenhum efeito importante, a pessoa não percebe que está acontecendo nada, muitas vezes fruto da ansiedade, muitas vezes fruto da expectativa, muitas vezes fruto disso que o Becker está tentando nos dizer aqui, assim, por absoluto desconhecimento daquele tema, ele pode empregar um nível
de expectativa tal ali que não consiga, inclusive, identificar o que está acontecendo. Não é incomum que a pessoa fume, a primeira vez não aconteça nada, a segunda vez não aconteça nada, a terceira vez, enfim. E que, eventualmente, quando acontecem as primeiras experiências, que a pessoa pode não identificar isso, ela pode não perceber, ela pode, de repente, ficar mais tagarela, ela pode, de repente, ficar um pouco mais acelerada, ela pode achar uma graça infinita de coisas que podem parecer banais e não necessariamente é ter aquela graça toda que ela está encontrando ali, e os outros perceberem isso, pode fazer comentários altamente filosóficos sobre um tema banal, assim, e pode não estar percebendo isso, embora outras pessoas que sabem que ele está sob efeito possam perceber. Vamos mais. O noviço, né, o novato aí, então, ansioso por ter essa sensação, para ter o barato, aprende com os outros usuários alguns referentes concretos do termo barato e aplica essas noções à sua própria experiência. Interessante, né? Aqui eu vejo pistas da redução de danos no sentido de que, aqui já falei, vou repetir, aqueles que começaram a redução de danos eram exatamente pessoas que faziam um uso em algum momento disfuncional e depois conseguiram atingir um uso funcional de substâncias que ajudam outras pessoas que estão em uso a dimensionarem essa experiência no sentido ético-político dessa prática, tá? Então, aqui, a experiência de alguém contribuindo para ajudar a outrem, tá? Os novos conceitos tornam possível para ele localizar esses sintomas entre as suas próprias sensações e indicar para si mesmo algo diferente em sua experiência que associa com o uso da droga. Em todos os casos nos quais o uso prosseguiu, o usuário havia adquirido os conceitos necessários com que expressar para si mesmo o fato de que experimentava novas sensações causadas pela droga, né? Alguém que esteja disposto à experiência e prossegue nela, vai adquirindo a capacidade de identificar, né, aquilo que ele está sentindo, de identificar essas alterações no seu psiquismo. Isso é, para que continue é necessário não apenas a perceber seus efeitos, mas também aprender a perceber esses efeitos quando eles ocorrem. Dessa maneira, a maconha adquire sentido para o usuário como um objeto que ele pode lançar mão por prazer. Olha, que interessante. Apareceu uma pérola aqui, apareceu ouro nesse garimpo. Lembrando que eu sou de Minas. A maconha adquire sentido para o usuário como um objeto que ele pode lançar mão por prazer. Pessoas que fazem uso terapêutico, medicinal, adulto, diletante de maconha, eu sempre tive a impressão de que estavam se automedicando de uma certa maneira, que estavam tratando alguma coisa, embora às vezes sem um diagnóstico, né? Às vezes tratando uma ansiedade, às vezes tratando uma dificuldade social, às vezes tratando insônia, às vezes tratando as dores, né? E, e é isso, assim, em algum momento ele vai acabar adquirindo um certo arcabouço teórico daquilo que está acontecendo, teórico e emocional, teórico e de capacidade de leitura daquelas sensações. E se ele as encontra, ele continua, né? Um breve recorte aqui, vamos pensar assim, um paciente que não está absolutamente fora dessa conversa aqui, alguém que um idoso com Alzheimer que vai se utilizar a maconha com ele, óleo, extrato, gumes, qualquer que seja o produto, né, no idoso, por exemplo, que não passou por essa conversa aqui, não está preocupado se vai ter barato, se não vai ter barato. Aliás, talvez ele nem se preocupe com isso, ainda mais se for um Alzheimer, né? Mas o filho talvez vai preocupar, mas meu pai vai ficar no barato, o que vai acontecer com ele? Vai dar um barato nele? Né? O que vai derivar dessa experiência? Essa observação aqui, essa última, me parece ouro, porque se essa experiência produzir prazer, ela vai adiante. Um idoso com Alzheimer que não pensou em nada disso que a gente está discutindo, será que ele vai encontrar prazer? Será que ele vai encontrar bem-estar? Será que ele vai encontrar alguma mudança no comportamento que ele talvez não consiga identificar
né, nitidamente, mas o filho percebe, às vezes, a mudança de comportamento. Então, nesse encontro, né, com essa frase, que ela vai adquirir sentido quando ele, como um objeto que pode lançar a mão de prazer, me parece faz sentido para um uso adulto e faz sentido também para um paciente que não está fumando maconha, que não está procurando maconha para sentir o barato. Com a crescente experiência, o usuário desenvolve maior percepção dos efeitos da droga, ele continua aprendendo a ter um barato, né? Um processo que vai cumulativo de entendimento, né? Das sensações, das emoções, das percepções, né? Ela examina atentamente as sucessivas experiências, procurando novos efeitos, certificando que os antigos continuam presentes, né? Então, e não quer dizer que bateu de uma determinada maneira de uma vez, vai bater daquela mesma maneira na próxima, né? Existe uma variação importante aqui dos efeitos alcançados, tem a ver com a dose, tem a ver com a qualidade do produto, né? A qualidade da planta, a cepa da planta, tem a ver com se é um óleo, se é um extrato, as concentrações que, né, que de entrega desses produtos, tudo isso muda muito, de produto para produto, de planta para planta, né? Então, com o tempo ele vai vivenciando algumas experiências e dando a ela, agregando sentido àquelas experiências, certificando que elas continuam presentes, né? A partir disso, desenvolve-se um conjunto estável de categorias de experimentação dos efeitos das drogas, cuja presença permite ao usuário ter um barato com facilidade. Ele está dizendo o seguinte: depois que aprende, ele consegue alcançar essa experiência tendo um controle sobre o que ele está usando, sabendo o que ele está usando, com uma relativa facilidade. À medida que adquirem um conjunto de categorias, os usuários se tornam connoisseurs, né, conhecedores, como especialistas em vinhos finos, são capazes de especificar onde uma planta particular foi cultivada, que época do ano que ela foi colhida, né, embora geralmente não seja possível saber se essas atribuições são corretas, é verdade que elas distinguem entre lotes de maconha, não somente a potência, mas também com relação aos tipos de sintomas produzidos. Está dizendo aqui que alguém que passa a usar maconha com regularidade consegue identificar detalhes, esses, né, até da origem, em alguns casos a pessoa consegue saber que cepa que é aquela, consegue identificar os terpenos que estão ali presentes, ela consegue ter uma interação ampliada de quais são as sensações que ela encontra, identificar essas sensações, remetendo isso, inclusive, ao próprio conhecimento do processo da produção dela em si, né? Referente à cepa que ele está usando, por exemplo. Então, o Becker vai falar de aprendendo a gostar dos efeitos, né? Que esse é mais um passo necessário para o usuário que já aprendeu a ter um barato continuar a usar a maconha. Ele deve aprender a gostar dos efeitos que ele acaba de aprender a experimentar. Aqui é bastante interessante que vai aparecer daqui para frente, né? As sensações produzidas pela maconha não são automática ou necessariamente agradáveis. Lá atrás eu usei a palavra desancoragem, né? E não foi à toa. O gosto por tal experiência é socialmente adquirido, de gênero não diferente do gosto adquirido por ostras ou por dry martini, né? É como se a pessoa aprendesse a gostar daquilo, aprender a usar uma determinada coisa, né? Tem gente que tem dificuldade com comida japonesa, não é isso? O usuário sente-se tonto, sedento, seu couro cabeludo formiga, ele não tem certeza. De outra maneira, ter um barato, ainda que seja uma experiência bastante real, será uma experiência desagradável que ele preferiria evitar. Então, o Becker está trazendo aqui exatamente aquilo que eu toquei há pouco lá atrás. Se o sujeito não aprende a gostar do efeito que ele encontra, ele provavelmente vai evitar essa experiência, né? E em usuários iniciantes, de novo, pensando que a gente pode estar falando de alguém que está fumando maconha ou alguém que está sendo medicado com algum derivado de maconha. Tá? Os efeitos da droga, quando percebidos pela primeira vez, podem ser fisicamente desagradáveis ou pelo menos ambíguos. Como assim? Aí um relato, né, que ele colheu na pesquisa, o Becker. Comecei a sentir o efeito e não sabia o que estava acontecendo. Sacou? O que era aquilo? Eu fiquei muito enjoado. Andei pela sala, fiquei andando pela sala tentando me livrar. De início, aquilo me deixou apenas assustado, sabe? Eu não estava acostumado com aquele tipo de sensação. Além disso, a interpretação ingênua
que o noviço dá para o que está acontecendo pode confundi-lo e amedrontá-lo ainda mais, em particular, se ele conclui, como muitos fazem, que ele está ficando louco. Chegamos aqui num momento importante dessa conversa, assim, né? O grande medo das pessoas em relação à cannabis, à maconha, principalmente os que vieram depois de Rodrigues Doria, né? No caso brasileiro, tem a ver com isso, né? Com o risco dos efeitos psicoativos, com a porta de entrada das psicoses, como o Doria contribuiu para ajudar a pensar, né? Como uma droga que o sujeito vai fazer uma viagem, não vai voltar mais. Eu já ouvi esses casos. A pessoa fuma isso e não volta nunca mais, né? Vamos tentar mexer um pouco nisso. Né, o relato do pesquisado lá é o seguinte: eu achei que eu estava ficando louco, sabe? Tudo que as pessoas me faziam só me alvoroçava. Eu não conseguia manter uma conversa, minha cabeça divagava. E eu ficava pensando sem parar. Eu não sei, coisas estranhas. Lá atrás, quando eu falei da fenomenologia psiquiátrica, das funções psíquicas, eu falei que o pensamento, né, altera. Sim, altera no sentido de um pensamento que fica um pouco desorganizado, um pensamento que pode ficar acelerado, um pensamento que pode pular de um tema para outro de uma maneira que não ocorre enquanto o sujeito está sóbrio, né? O próprio pensamento, ele tem uma arquitetura. É como se mexesse um pouquinho, não na arquitetura desse pensamento, mas eventualmente no conteúdo desse pensamento, dando a ele mais leveza, mais rapidez, menos encadeamento, né? Eu tinha sensações muito claras, mas não gostava delas. Quer dizer, eu tinha uma porção de reações, mas eram sobretudo reações de medo. Eu não gostava daquilo. Não tinha impressão de relaxar com aquilo, você sabe. Se você não consegue relaxar com uma coisa, você não consegue gostar dela. Acho que não. Sim, ele tem razão. E aqui se aplica a qualquer caso, né, de que alguém que tem uma experiência com maconha, com produto de cannabis, que derive dela, principalmente sensações desagradáveis, ele não vai conseguir gostar disso, não é? Se ele não consegue relaxar com aquilo que está acontecendo, ele não vai conseguir se sentir bem. A perda dessas referências que estão, como eu já disse, habitualmente ancoradas no espaço, no tempo, pensamento, na senso-percepção. Uma alteração nesses elementos pode produzir sensações extremamente angustiantes para alguém que não está preparado para encontrar com essas sensações. Em nenhum caso, o uso continua sem a redefinição dos efeitos como agradáveis. Então, meus caros, minhas caras, alguém que pretenda usar maconha ou alguém que precisa ser medicado com a maconha, se ocorre algum efeito que esse paciente não consegue entender o que é, se ele prostra, se ele desorienta no espaço e no tempo, se ele começa a ficar com um pensamento muito desorganizado, se ele tem um ataque de ansiedade, se ele tem um ataque de pânico, se ele tem uma síndrome de despersonalização. Eu estou carregando na tinta aqui, subindo cada vez mais os degraus aqui, no sentido das coisas ficarem mais difíceis, tá? Para o paciente, para a vivência interna do paciente. Né? Uma desagregação do eu, por exemplo, é uma coisa que alguém preparado para uma experiência psicodélica consegue passar por ela, se não completamente sem medo, pelo menos com algum nível de segurança com aquela experiência. Alguém não habituado, não orientado, não ciente de que isso poderia ser, para passar pelo caminho da experiência, talvez encontrasse nisso um momento de extrema angústia, bastante desagradável e certamente alguma coisa que esse paciente gostaria de evitar em outras ocasiões. Essa, né, transformar aqueles efeitos em efeitos agradáveis, essa redefinição ocorre tipicamente em interação com os usuários mais experientes que, de diversas maneiras, ensinam o noviço a encontrar prazer nessa experiência, a princípio tão assustadora, podem tranquilizá-lo quanto ao caráter temporário das sensações desagradáveis e minimizar sua gravidade, chamando atenção ao mesmo tempo para os aspectos mais prazerosos. Aqui, alguém que orienta bem faz toda a diferença, né? Aqui, alguém que conheça a experiência em si, né? Aonde ela pode ser levada.
uma psicóloga que tenha noção primeiro, das funções psíquicas, memória, atenção, senso-percepção, linguagem, afeto, o corpo humano, né, retalhado em funções, uma psicóloga que conheça bem isso, que conheça sobre as alterações psíquicas da maconha, podem certamente agregar um bom suporte nesses casos, ok? Aí, de novo, na entrevista ainda do Becker, vai dizer alguém que ficou muito chapado, né? Ficou muito no barato. Bom, às vezes ele entra num grande barato. Eles entram num grande barato. A pessoa comum não está preparada para isso. E é um pouco amedrontador para ele, às vezes. Isso é, eles já ficaram de porre, né? Já tomou um pileque, entram num barato mais forte que qualquer coisa que já consumiram antes e não sabem o que está acontecendo com eles. Porque pensam que o barato vai continuar aumentando, aumentando, até que eles percam a cabeça ou comecem a agir de maneira esquisita, essas coisas. Pérola. De novo, pérola. Continuam a pensar que o barato vai aumentando, aumentando. Certamente, para o paciente, esse momento temporário, onde ele não consegue controlar as coisas como ele normalmente está acostumado a fazer, onde ele não consegue controlar momentaneamente seu pensamento, onde ele não consegue controlar momentaneamente alguma agitação, onde ele não consegue reagir a uma prostração que ocorreu, né? Prostrou e relaxou muito e mal consegue se movimentar, certamente eles ficam bastante receosos, né? Quanto mais exuberantes forem as experiências psíquicas que o paciente sente, principalmente para os casos de uso terapêutico medicinal, talvez isso dê a ele uma perspectiva de alguma coisa que não produz relaxamento, não produz prazer e o assusta. Você tem meio que tranquilizar eles, explicar que não estão realmente ficando loucos, nem nada, né? Que vão ficar bem, você tem que convencer a não ter medo, ficar falando com eles, tranquilizando, dizendo que está tudo bem aqui. Eu acho que qualquer pessoa bem orientada, um cuidador, alguém que está próximo, né? Um usuário mais experiente que está perto de alguém iniciante, ele poderia facilmente fazer esse acolhimento, né? Ele pode acolher e conduzir aquela situação ali. O paciente está extremamente suscetível às interações do ambiente e, obviamente, conseguir produzir um ambiente mais acolhedor, mais tranquilo, um ambiente de relaxamento, um ambiente de fruição daquelas sensações, me parece que seria de grande valia. E aí continua o Becker, né? E contar a sua própria história, você sabe, a mesma coisa aconteceu comigo, você vai passar a gostar disso depois de um tempo, continuar falando desse jeito. Logo, a gente consegue fazer eles deixarem de ficar apavorados, além disso, eles veem a gente fazendo isso, e nada de horrível está acontecendo com a gente, e isso lhes dá mais confiança. Bem, o Becker trouxe essa contribuição que eu acho legal, aproximou um campo assim, né? Aproximei aqui de um campo, e já estou caminhando para as minhas conclusões, já tem um tempo que eu estou falando aqui. Aproxima do campo que é algum nível de desorganização psíquica possível, provável, com alguém que faça uso de maconha, não pode, não tem, não precisa se transformar numa experiência desastrosa que possa ser traumática para o sujeito, inclusive fazer com que ele desistisse de um tratamento, por exemplo, em função disso, porque ele foi mal orientado, ele abriu mão de um tratamento que pode oferecer bastante qualidade de vida para ele. Para recortar um finalzinho aqui, eu vou entrar com o Patrick Alain, realmente eu estou caminhando para a conclusão, tá? Mas vou tocar nesse aspecto um pouco mais, mas não vou. Eu vou tocar, mas não vou entrar em profundidade, só para despertar a mesma curiosidade, de repente, numa outra aula, num outro momento, a gente avança nisso mais. Sobre essa história de psicose e maconha, né? Maconha, esquizofrenia, o que dá para pensar disso? Eu tentei recortar um pouquinho as funções psíquicas, mas o grande medo no final é o medo da loucura. O que dá para desboçar aqui, assim, né? Quais são as experiências? Também, uma publicação da década de 70, isso aqui, ó. Hallucinogène de Société, Phénomène culturel et monde de l'imaginaire. Ele vai falar, aqui não é psicólogo, tá? Aqui é antropologia. Faz comentários bastante interessantes. Ele vai falar assim,
A experiência não traz nenhuma transformação da personalidade real do sujeito, ok, de acordo. Ele permanecerá ele mesmo, pelas contribuições do seu subconsciente, pelas possibilidades de reunir os elementos de seu conhecimento em novas combinações, ele será transformado em um múltiplo do que é na realidade, mais sensível ou mais estúpido, né? Ele está dizendo que alguma coisa da estrutura da personalidade não vai mudar, o que estará lá, o que estava lá continua, permanece lá, o que sai é daquele sujeito mesmo, né? Inclusive, será uma pessoa interessante, brota isso com mais intensidade, será uma pessoa com limitações, isso também vai brotar com mais intensidade. A situação atual de um sujeito durante um experimento é ela mesma a montagem de um certo número de dados que contribuirão para a sua ação pessoal sobre os elementos do ambiente. Vou continuar, porque aqui é um raciocínio que precisa ser desenvolvido. Suas motivações fazem parte de si mesmo e de seu ambiente cultural. Nesse livro, como o nome ele está dizendo, né, assim, ele trata de peiote, né, trata de alucinógenos, maconha, não gosto de imaginar a maconha como um alucinógeno, né, ainda que o Dawamesc e o Bang até que o Garcia Dorta não falou não, mas o Dawamesc do Morro de Tuz até tinha mesmo, né, presença de alucinações. Mas, enfim, aqui ele faz um recorte do peiote, que certamente é um alucinógeno, né, um cacto alucinógeno, e esse raciocínio está construído aqui, está considerando num universo mais ampliado, tá? Então, às vezes, com o uso de haxixe, cannabis, e também com o uso de peiote, tá? Bom, continuo. A sua personalidade cultural e social, que poderíamos chamar de personalidade superficial ou teatral, se desfará e se dissolverá muito rapidamente, como se estivesse aqui diminuindo a ação da instância que vigia, né? Um pouco do Jung, talvez, né? Essa persona que as pessoas usam na vida social, eventualmente o uso da maconha ou o uso do peiote, vou ficar preso à maconha, né? Onde cabe essa dissertação aqui, vai, né, mexer nessa personalidade superficial ou teatral, né? Eu acho que talvez uma provocação quase junguiana mesmo, assim, né? Mexe nessas personas, né? Se ele interpreta todo mundo como comédia na vida cotidiana, seu jogo se torna caricatural e desajeitado até o momento em que ele mesmo será possuído por seu segundo personagem, se tornará mais real do que em sua vida cotidiana. Parece uma experiência forte aqui, né? Um outro eu que surge. Eu já até ouvi paciente que fez relato de cannabis, de flor de maconha, falar que teve uma longa conversação com um segundo eu, né? Inclusive de perceber, ver essa quase uma ilusão, não vou dizer uma alucinação, porque, mas uma ilusão, né? Dessa conversa consigo mesmo, um outro eu que se desdobra, mas eu continuo achando que isso é comum com maconha, ok? Como vimos acima, sua cultura intelectual, sua hierarquia social não existem mais, e seu conhecimento permanece adquirido. Ele, no entanto, perde o seu verniz social, sua verdadeira, inconsciente personalidade, seu equilíbrio mental, muito perturbado pelo abandono dos modos usuais de percepção e lógica, ajudará sua mente a se apegar à sua verdadeira personalidade e é ela quem vai reagir à decoração, às pessoas presentes. É essa personalidade, aqui ele caminha para tocar alguma coisa da psicose, tá? É o ponto que interessava, né? A discussão final aqui, o final da discussão. É essa personalidade que desencadeará, caso esteja predisposta, a transtornos psicóticos. Uma cadeia de ações e reações catastróficas com o ambiente, levando a situações de pânico, de ansiedade ou paranoia, que é o sentimento de perseguição, né? De esquizofrenia e desdobramento da personalidade. E aí ele comenta, né, o Patrick Alain, nem sempre muito grave se essa última situação o ajuda a desconectar sua própria personalidade, levando a um melhor equilíbrio mental. Por outro lado, também pode causar reações de suscetibilidade, violência, etc. Vamos mais um pouquinho, né? Está dizendo aqui que, em alguns casos, né, havendo uma predisposição, poderia sim ocorrer alguns sintomas psicóticos, né? Ataques de ansiedade, quadro agudo de pânico, de paranoia, né? Desdobramento do eu, né? O evanescimento da membrana do eu, enfim.
E ele diz: felizmente, na opinião geral de cientistas e não cientistas, não há reações psicóticas à ação da cannabis em pessoas estáveis, né? Isso aqui do ponto de vista um pensamento freudo-lacaniano, lacaniano, particularmente, de uma estrutura psíquica, né? É improvável que uma estrutura psíquica neurótica tenha sintomas psicóticos, tipo alucinações e delírio, né? Salvo sob efeito de algumas substâncias. Mas eu continuo. Psiquiatras ou psicanalistas podem replicar que não há ninguém que não tenha uma pequena neurose própria, ou que de fato, ou que o fato de tentar uma experiência com cannabis é prova de psicose. É sempre possível responder que de novo, dentro dessa lógica freudo-lacaniana, uma pequena neurose própria, se pensando em estruturas psíquicas, a saber, neuroses, psicoses ou perversão, essas estruturas normalmente não cambiam de lugar. Não é? Enfim, a porcentagem de psicoses naqueles que experimentaram cannabis provavelmente não é maior do que em uma população normal. A ação só é perigosa se o sujeito não se conhece da presença de seus problemas e perde o controle. A psicose provavelmente teria começado mais cedo ou mais tarde e poderia ter colocado outros problemas de repressão nesse meio tempo. E, finalizando, a existência de uma relação causal entre o uso de substâncias e transtorno psicótico duradouro permanece duvidosa. Por exemplo, se o uso de drogas fosse responsável pela precipitação de esquizofrenia, seria esperado que houvesse um grande aumento nos casos de pessoas com esse diagnóstico, uma vez que o consumo se tornou mais comum nos últimos 30 anos. Porém, recentes e detalhadas revisões epidemiológicas demonstram que este não é o caso. Bom, pensar que possam, a bibliografia que eu usei, pensar que possam ocorrer sintomas psicóticos sob o uso de cannabis é uma observação que encontra fundamento. Dizer que dizer que alguém se tornará psicótico por causa da cannabis já é uma outra afirmação que mais difícil de entender do ponto de vista da própria razoabilidade dessa informação, né? A expectativa, a minha expectativa aqui hoje era de percorrer um pouco com vocês, primeiro nessas pessoas que falaram desses efeitos psicoativos, né, de alguma maneira, desde Garcia da Horta, Burro de Turs, né, no primeiro momento destacando algumas sensações ali, elementos da percepção da sensação, num segundo momento tentando entender isso sob um viés científico, e depois os desdobramentos que aconteceram no nosso caso, né, com o desserviço que a psiquiatria brasileira com Rodrigues Doria e, e seguidores fez e faz ao tratamento dessa questão. Por fim, caminhar ali rapidamente com uma experiência de uma pesquisa antropológica, mostrando, né, o que é dessas sensações, dessas percepções que alteram, um pouquinho de como que altera. E, no final, pincelar aí essa história desse grande medo, né, da maconha, do grande medo que existe da loucura, da esquizofrenia, desses sintomas que acometem alguém que possa estar sob efeito de cannabis. Assim, eu concluo aqui a nossa fala. Num outro momento, eventualmente, a gente pode voltar a tratar de uma maneira mais próxima dessas relações, né, de psicose, esquizofrenia e maconha, e aí a gente entrar com um pouco mais de profundidade nesse ponto. Quero agradecer a Muvercan, a Unifesp e a vocês que estão aqui nos assistindo, fazendo mais uma vez uma homenagem ao Padre Ticão, lembrando, né, que
que começou essa história toda com ele, né, que ele tem um valor inestimável aqui no fato de estarmos aqui hoje fazendo esse curso. A Cris havia me dito, né, que já é o sexto ano que está acontecendo, e é uma alegria para todos nós que estamos aqui dando essas aulas. Eu tenho certeza que é uma alegria também para quem assiste, porque quando a gente vê isso aqui, a gente está falando de uma realidade necessária, de uma discussão que precisa ser feita. Mas então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. De repente, na próxima, a gente trabalha um pouco essa ideia aí dessa relação de maconha, esquizofrenia, maconha e psicose. Não é isso? Um grande abraço e até mais ver, pessoal.